Ele nasceu em São Paulo no dia 10 de outubro de 1972. É um dos grandes nomes do voleibol mundial. Foi convocado para a seleção brasileira com apenas 17 anos. Fez parte do grupo que conquistou o primeiro ouro olímpico de um esporte coletivo para o Brasil. Inclusive, foi autor do saque que decretou o ponto final da partida, fazendo com que o Brasil se tornasse campeão olímpico. Estou falando de Marcelo Teles Negrão. Nosso maestro de hoje é Marcelo Negrão. Fala, campeão. Satisfação tê-lo com a gente aqui no Maestros da Bola. Olá, João. Tudo bem? Muito prazer. Prazer estar podendo falar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho, né, do que eu ando fazendo, enfim, né? Esse espaço aí, lhe agradeço para a gente estar podendo falar de voleibol, que é difícil, né? Geralmente é um jogador, é um técnico de futebol, e esse espaço para a gente é muito importante. Eu que agradeço. E que história, né, cara? Que história gigante. Você que vai falar aí que pelo menos 15 anos servindo a seleção brasileira. Sim. E tantas outras equipes. Mas eu queria começar que você explicasse para a gente como foi a tua chegada até o esporte, a tua paixão pelo esporte, teve incentivo de quem? Isso antes de se profissionalizar. Bom, eu nasci em São Paulo, mas com 2 anos de idade, meu pai ele era engenheiro mecânico. E o meu pai, durante a infância, ele chegou a ser atleta. Ele jogou basquete, ele tinha 1,95 m, e ele jogou basquete pelo Palmeiras, né? E os anos se passaram, ele na época que estava se tornando adulto já, o meu avô, que era militar, e naquela época não tinha investimento no esporte, falou para ele que ele tinha que abandonar essa ideia, o sonho de um dia ser um atleta, né? Você imagina, isso há muitos anos atrás. E ele parou de jogar o basquete, se formou como engenheiro mecânico e foi trabalhar na área, mas sempre com aquela coisa de esporte na veia, de gostar de fazer uma atividade física, né? Nesse meio tempo conheceu minha mãe, se casaram, eu nasci, né? E aí ele teve uma proposta de ir para Recife. E ele foi trabalhar em Recife, se transferiu para Recife. E chegando em Recife, né, ele com aquela vontade sempre de fazer uma atividade física, sempre com vontade de, né, continuar no esporte, ele tentou, logo de início, o basquete. Só que ele viu que, poxa, a gente está falando disso há muito tempo atrás. Você imagina que, né, hoje, Recife, assim como Fortaleza, cidade do Nordeste, o esporte que tem, né, maior incidência é o esportes de areia, né? E ele tentou o basquete, não conseguiu e viu ali, se deparou com vôlei de praia. E falou, poxa, vou tentar esse negócio aqui para não ficar parado, sabe? Aquela vontade de ser um atleta, queria fazer alguma atividade. E começou a jogar vôlei de praia. E foi durante muitos anos jogando vôlei de praia, todo final de semana era o primeiro a chegar, o último a sair, e tentando aprender a jogar, né? Já homem, já adulto, mas jogando aquela boa e velha pelada, né? A rataria e tal. Então estava naquele esquema ali de brincar no voleibol, mas gostando dessa história do voleibol. E aí, muito bem, eu fui, né, crescendo, os anos foram passando, eu crescendo. Eu sei que quando eu estava com 10, 11 anos, já tinha mais de 1,80 m. Considerado para hoje, não mais, né? Hoje a molecada está bem mais alta. Mas na época já era considerado um cara bem mais alto do que a maioria dos meus amigos. Com o quê? 14 anos? Não, com 11 anos. 11 anos já tinha já era mais alto, né? Enfim. E aí ele viu que eu ia ser um cara alto, né? Meu pai tinha 1,95 m, era alto também. Ele falou, poxa, eu vou colocar o Marcelo direto no esporte, né? E aí ele começou a me levar no voleibol, no vôlei de areia. E nessa de ir no vôlei de areia, eu ia lá só para assistir, mas estava acompanhando ele. Ele já me inseriu nesse meio ali, de estar naquela rodinha ali de conversa, de ver o esporte, de sair, sabe, o moleque, né, saudável, que sai da cama cedo, vai para a praia, vai brincar, vai ver o esporte lá. E depois, quando acabava o jogo, ele me chamava, Marcelo, vem cá, dá um toquezinho aqui. Aí me botava para dar um toque, dá uma manchete aqui, faz uma manchete, é assim que faz a manchete. Ele começou a me ensinar. Né? E eu, muito bem, eu naquela ali de todo final de semana comecei a gostar do vôlei, né? Comecei a praticar na escola tal, e esperava o final de semana com ansiedade para ir lá e jogar, né? E ver os adultos jogando tal, né? E muito bem, aí o que aconteceu? Um belo dia, né? Eles jogavam geralmente 4 contra 4, né? Na areia, e aí faltou um e eles olharam, né? Os coroas da época olharam e falaram assim, né? E hoje eu é que sou coroa, né? Eles olharam e falaram assim, pô, ô Negrão, né? O nome do meu pai era Juraci Negrão, todo mundo chamando ele de Negrão. Negrão, chama o teu filho ali, pô, bota ele para completar o time aqui. Os caras queriam jogar, né? E faltando um, eu entrei nessa brincadeira, comecei a jogar.
E comecei a ir bem. Meu pai falou, Marcelo, ó, começa a vir aqui, só dá um toque, a bola chega em você, joga lá para cima e a gente se vira aqui no resto. Mas o importante é você jogar lá para cima o tempo inteiro. Eu falei, tá bom, pai. E eu ficava lá no pé da rede, a bola vinha, eu jogava para cima como um levantador e comecei a frequentar. Né? E toda vez que eu acabava, ia treinando um pouquinho mais, ia me aprimorando, treinando um pouquinho mais, treinando um pouquinho mais. E um belo dia, nessa daí, um técnico de um colégio, infelizmente ele já é falecido, mas na época ele era muito conhecido, chamado Murilo Amazonas. Ele era um técnico que chegou aí até para o sul, para o sudeste, como treinador a nível profissional. Ele me viu jogando e falou, quem é aquele garoto ali? Ah, o Marcelo, filho do Negrão, tal. Aí eu quero conversar com ele. Aí falou, olha, eu sou técnico de um colégio chamado Colégio Boa Viagem, que esse colégio sim existe até hoje. No Recife. No Recife. E é um colégio muito famoso por estar sempre apoiando o esporte em tudo quanto é modalidade, principalmente no vôlei, claro, né? Mas eles apoiam tudo quanto é esporte e eles dão em troca do esporte ali pelo desempenho do garoto, eles dão uma bolsa de estudos. Né? E aqui em Fortaleza também tem isso. Né? Faculdades fazem muito isso também. Né? E aí ele falou, olha, vem para cá, vamos fazer um teste. Se você passar nesse teste, a gente te arruma uma bolsa e você começa a estudar aqui jogando voleibol. O que você acha? Eu achei aquilo sensacional. Né? Falei, poxa, mas caramba, não, tudo bem, vou lá. Eu fiz o teste, passei nesse teste e comecei a jogar pelo colégio. Né? E aí, em seguida, já no primeiro ano que o Murilo estava como técnico, ele teve uma proposta de ir para um time de fora, ele foi para fora, e o meu primeiro técnico foi o Paulo Coco, que hoje é auxiliar técnico, legal. Hoje não, já há muitos anos é auxiliar técnico do Zé Roberto Guimarães, aonde eu tive ainda o prazer de jogar junto com ele, e aí a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas, enfim, aí eu comecei a jogar pelos jogos escolares. Dos jogos escolares, acredito que tem isso até hoje, tem a seleção do estado, eu fui para a seleção pernambucana, infanto juvenil, que você joga seleção contra seleção. Sim. Então eu joguei num campeonato brasileiro contra outras seleções. Estaduais, né? Estaduais, aonde um técnico de um clube chamado Banespa, que não existe mais, o extinto Banco Banespa, né, que não existe mais, hoje foi comprado pelo Santander, mas na época era mantido pelo estado de São Paulo. Ele tinha um projeto muito, muito bacana, que era justamente o projeto de ter as categorias de base, chamar os garotos do Brasil inteiro, com olheiros no Brasil inteiro, levar para o clube, onde o clube cedia escola, alimentação, transporte, dava um saláriozinho já começava a ganhar um dinheirinho já, e você ficava ali e todo ano você era selecionado, alguns eram selecionados para ir para a categoria de cima. Mais ou menos o que existe hoje no futebol, assim como a gente escuta as histórias do Barcelona e tal, é a mesma coisa, né? Isso naquela época já se pensava nisso. E eu comecei nesse projeto. E aí o que aconteceu? Eu joguei estado contra estado. Quando eu joguei contra São Paulo... Por Pernambuco ainda. Pernambuco. Quando eu joguei contra São Paulo, esse olheiro me viu jogando. E ele falou, poxa, vou conversar com esse garoto aí. Aí ele veio, chegou, me chamou, falou, Marcelo, tal, sou de São Paulo, do projeto do Banespa, tal, você queria ir para lá, a gente quer te levar, a gente está vendo aí um futuro, você é um cara alto, você salta bem, tal, tem uma potência no ataque muito forte. O cara já percebeu isso, né? Eu falei, poxa, vamos conversar com meu pai, né? Isso eu já estava com 13 anos. E aí o meu pai conversou com esse técnico e falou, Marcelo, olha, chegou uma oportunidade que a gente estava precisando, porque no Nordeste é muito difícil você ter um time profissional. Praticamente não existe. Você vai ter que ir para o Sul, para o Sudeste, onde estão os times, né? Onde estão os grandes projetos de voleibol. E aí eu falei, poxa, pai, vamos embora, né? Eu topo. Bom, se você topa mesmo, né? Comprar essa briga, se é isso que você quer para a sua vida, esse é o momento. Né? Eu falei, não, 13 anos. 13 anos. Aí eu falei, não, tudo bem, pai, vamos embora, eu topo. Aí eu fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, realmente morei numa casa do atleta, onde nessa casa do atleta morou o Giovanni também, então eu conheço o Giovanni desde os meus 13 anos, e era eu, Giovanni, mais 30. Né? E ali a gente convivia, todos ali, era 8, 10 por quarto, era uma coisa gigante, era realmente uma comunidade enorme, né? De garotos, todos com o mesmo pensamento de um dia se tornar um jogador, né? de voleibol. E aí o que aconteceu? Me transferi para São Paulo, comecei a treinar nesse time, onde se treinava, se estudava de manhã e se treinava à tarde, mas eu nunca me dei por feliz, nunca me dei por contente com o tipo de treinamento que era feito, eu queria sempre mais. E eu ficava treinando à parte, ficava treinando sozinho, e como eu tive um pai que sempre me falou das oportunidades, sempre me orientou que do esporte, se eu quisesse alguma coisa a mais, eu tinha que fazer algo a mais, nada na minha vida ia ser fácil. Eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, até hoje é um lema que eu levo muito na minha vida, né, que nada vem fácil, a gente tem que correr atrás.
E eu ficava treinando a mais, esperando um dia a oportunidade. E um belo dia, estava vendo um time adulto profissional treinando no Banespa e faltou um jogador. Da mesma história que aconteceu no vôlei de praia, faltou um jogador. O técnico precisa, eu sei o que é isso, precisa dar o treino. E ele olhou para o lado e falou, cara, não tem ninguém aqui, tem o Marcelo ali, vou chamar ele para completar o time adulto no treino. Eu fui, entrei na quadra, completando o time adulto, estava lá, tal, e quando deu a rotação e chegou a hora de eu ir para a rede, o técnico falou, cuidado, não bota a bola para o Marcelo, ele é novo ainda, não vai conseguir atacar, tal. O levantador foi e jogou do mesmo jeito. Cara, eu fui, subi e dei uma porrada por cima do bloqueio dos adultos. E aí o técnico olhou e falou, porra, não é possível, repete essa bola aqui para o Marcelo. Repetir a bola, eu fui e ataquei por cima do bloqueio de novo. Falou, pô, isso aqui é um absurdo, isso nunca vi, há muitos anos não via ninguém passando por cima do bloqueio. E falou, olha, a partir de hoje você vai estar fazendo o teu treino, você segue a tua rotina normal, né? Vai para a escola, volta, quando acabar a escola você treina no teu treino normal, mas você vai começar a participar do treino do adulto. Do adulto. E eu comecei... Isso com 17? Não, isso tá com 15. Caramba! Isso eu já tinha 15 anos. 13, com 13 eu cheguei, cara. fui para São Paulo, 13, 14, 15 anos, deu mais ou menos um ano. 15 anos eu já estava treinando de um adulto profissional, né? Aí o que aconteceu? Aí na hora de negociar, os caras falam, pô, ele já vamos segurar ele aqui como um adulto já. Então com 15 anos eu fiz o meu primeiro contrato já profissional, como adulto. Né? E comecei a treinar no time adulto do Banespa. Nessa de treinar no time adulto do Banespa, um belo dia também estava nessa de sempre treinando a mais, sempre me preparando, fazendo todas as categorias, mais o time adulto, nunca deixei as minhas categorias de lado, né? Sempre era obrigado a treinar e a jogar pelas minhas categorias. E aí um belo dia, num jogo no adulto, o jogo estava perdido, estava 2-0, e o técnico falou, Marcelo, entra lá, vai lá. E eu entrei e virei o jogo. Literalmente virei o jogo. 3-2. E aí ficou aquela coisa, não, uma sorte de principiante, né? Beleza. Né? E aí eu já estava com 16 anos, mais ou menos, sorte de principiante. Beleza, entrei de novo, num outro jogo que estava na mesma situação, virou o jogo de novo. O técnico falou, poxa, uma coincidência, mas né, tem alguma coisa aí. No terceiro jogo, a mesma coisa. O time começou a perder, mas só que daí ele não esperou perder para chegar em 2-0, ele já me colocou logo de cara, ganhamos o jogo. No outro jogo, ele já me colocou como titular. E a coisa foi indo muito bem. E fluindo muito bem. Nesse time, na época, já estava o Tandy, já estava o Maurício, o Giovanni já estava junto comigo, o Montanaro também estava junto comigo, o Paulo Coco já era adulto e estava jogando nessa época no Banespa, então por isso que eu, de técnico, eu passei a ser companheiro de equipe dele. Uma seleção no Banespa. O Banespa era uma seleção muito forte, assim como tinha outras grandes equipes, sim, tinha Pirelli também, sim, Fiat Minas, tinha outros times também que eram muito fortes, várias equipes. Mas eu comecei a jogar como titular e jogando com esses jogadores da geração de prata. Sim. Então foi uma experiência sensacional. E com 17 anos, o Bebeto de Freitas, né, infelizmente falecido Bebeto de Freitas, ele me viu jogando e veio a primeira convocação, né, para a seleção brasileira. E aí, poxa, ninguém acreditou. Pô, o moleque, né, 17 anos, já vai para a seleção brasileira. E realmente, quando eu cheguei na seleção brasileira, passei por todo aquele processo de ser um novato, ser o cara mais novo, de cuidar das bolas, de limpar a bola, de limpar a quadra, de acordar os jogadores, de ser o cara que faz tudo, de carrega até mala do técnico. Cara, eu fiz de tudo. E aí a mesma coisa aconteceu. Estava na seleção, treinando, e quando começou a jogar, a coisa começou a não ir bem, o Bebeto de Freitas não estava nem aí, me colocou para jogar, a coisa começou a andar bem, eu comecei a jogar muito bem. Quando eu vi no Mundial de 90, né, onde eu estava com 17, mas o Mundial foi em outubro, eu fiz 18 anos, justamente jogando no Mundial de 1990 no Rio de Janeiro, onde a Itália foi campeã, ele me colocou como titular. E ali começou a minha vida como titular na seleção brasileira e nunca mais parou até o último dia que eu joguei. Sempre, uma coisa que eu me orgulho muito, sempre fui o titular. Né? Verdade, legal. Aí você falou que a Itália foi campeã. Sim. E você também tem uma história lá no país, na Itália, no caso, né? Você chegou após a Olimpíada, a gente volta já para falar sobre a Olimpíada, mas me tirando dúvida, foi após os Jogos Olímpicos, né? Você foi jogar na Itália, não é isso? Sim, depois da Olimpíada de Barcelona. E também teve um destaque absurdo lá. Na verdade, assim, Ju, o que aconteceu? O que acontece? Né? No mundo do voleibol, assim como no mundo do futebol, e a gente tem que falar, não tem como não falar e esconder, porque não é verdade, você vai ganhar em euro, né? Ou você, na época, vai ganhar em dólar.
E hoje a gente sabe quanto que está o preço do dólar, quanto está o preço do euro, né? Então, um ano lá equivale a 5 anos aqui, vamos dizer assim. Né? Então, é uma diferença absurda e o sonho de todo mundo é jogar no voleibol no campeonato italiano, porque lá você encontra os melhores jogadores do mundo, você encontra o campeonato mais forte do mundo, onde você está num time onde todos os jogadores ganham uma grana muito boa. A Itália sempre foi referência, isso, né? E são os melhores jogadores que tem de cada equipe que eles conseguem reunir numa única equipe. Né? Então, o sonho de todo mundo era ir para a Itália. Depois da Olimpíada, vieram alguns clubes e me chamaram, me fizeram propostas muito boas e não tinha como eu não me transferir para a Itália. E aí é onde eu morei 5 anos na Itália, não no mesmo time, mas mudando de time, onde eu me sagrei campeão italiano também, onde foi uma conquista muito importante. Posso te dizer que até mais do que ser campeão olímpico. O campeão olímpico me abriu as portas para o mundo, né? Mas ser campeão italiano no meio do voleibol, no meio dos atletas, é mais importante do que você ser campeão olímpico. Por quê? Porque uma coisa é você jogar na tua seleção e você fala a tua língua, você entender teu técnico. Uma coisa é você ter um técnico canadense, você tem um jogador japonês do teu lado, você tem um jogador italiano, você tem um francês, um alemão, um russo, e todo mundo tem que falar a mesma língua ali, se entender, e todos grandes atletas, todos com o seu brio, todos com, né, o seu jeito de ser diferentes, culturas diferentes, e você reunir todo mundo ali e ganhar. Isso é muito difícil. É verdade. Muito difícil. E eu, graças a Deus, consegui ser campeão italiano. Já em 93 foi campeão, se não me engano, né? Já em 93 foi. 93. Enfim, foram 5 anos de muitas vitórias, sendo titular também, decidindo jogos, decidindo campeonatos e tal. Se tem uma coisa que eu me orgulho muito durante a minha carreira, durou até os 40, os 38 anos, mais ou menos, sempre titular, cara, sempre jogando, cara. Reserva, não gostava, não era para mim, não. Legal. A gente vai falar ainda sobre a Olimpíada, tá? É uma pauta que eu não posso deixar passar. Aliás, todo mundo quer saber sobre tudo que rolou na Olimpíada, e também foi, de fato, uma participação magnífica da seleção brasileira e também do Marcelo Negrão, dentre outros grandes atletas. Mas durante sua carreira também teve cirurgia, né, cara? Teve dores, teve, sei lá, um momento de parar, por exemplo, que é dolorido, sofrido para todos os atletas em qualquer modalidade. Sim. Com o Negrão não foi diferente. Fala um pouco também desses momentos difíceis, sofrimento, cirurgia, dificuldades. Sim. Bom, João, é o seguinte, né? Você que quer ser atleta, o cara que é atleta, não dá para você dizer que não vai ter dor. Porque a gente leva o nosso corpo ao extremo, ao máximo, né? Você leva o nosso corpo a tentar chegar à máxima de perfeição possível, e a gente sabe que isso é um desgaste muito grande das juntas, das articulações, das fibras musculares. Né? Então, isso aí você leva num nível de máxima exigência. Né? E eu sempre fui, como eu te falei, um cara que exigia demais de mim mesmo. Né? Então, eu estava sempre levando o meu corpo ao máximo, e é lógico que uma hora ele pede, né? Ele pede arrego, né? Ele cansa, e aí vem as lesões. Né? E quando vem as lesões, é aquele momento difícil, aquele momento chato, aquele momento que você tem que parar, refazer tudo, refazer a parte muscular do teu corpo inteiro, reforço muscular, fisioterapia. É um momento muito chato, né? Mas faz parte. Eu convivi com algumas cirurgias, principalmente a do joelho, que foi a que me tirou da seleção brasileira. Mas, como eu te falei, não é fácil, mas você tem que se adaptar. E você tem que encarar isso da melhor maneira possível. E eu aprendi que o que comanda isso é a cabeça. Se o cara tem uma cabeça boa, se o cara tem uma cabeça positiva o tempo inteiro, que ele vai melhorar, que aquilo ali é uma situação passageira, ele volta, e muitas vezes ele volta melhor. E aconteceu comigo, depois da minha lesão no joelho, coisas na minha vida aconteceram que vieram só para me tornar cada vez um homem melhor, não só como atleta, mas como pessoa também. Então, cada lesão de cada atleta tem uma história, tem uma marca, tem uma cicatriz que deixa, e a gente precisa ter essas cicatrizes aí para a gente crescer. E foi isso que aconteceu comigo. Né? Em 95, eu acho que já teve uma cirurgia mais séria, ou foi tendinite, alguma coisa assim, né? Não, sempre tive eu sempre tive muito estiramento muscular, sim. Sempre tive muita tendinite. Sim, sim. Né? A cirurgia, se eu não me engano, foi em 2000. Que foi a do joelho, que me tirou realmente da quadra e acabou sendo a minha aposentadoria da seleção. Aí você falou um negócio interessante, né? Os tempos mudam, lógico. Sim. Então, o treinamento físico é completamente diferente hoje do que era há 30 anos, por exemplo.
E também a medicina esportiva também evoluiu pra caramba, né? E talvez o tratamento e recuperação de uma cirurgia hoje, talvez não, com certeza, hoje é completamente diferente do que era há 30 anos. Sim. Talvez o Marcelo Negrão, se tivesse toda essa tecnologia, esse aparato médico atual, teria jogado um pouco mais ainda, né? Não, com certeza. A fisioterapia mudou, os medicamentos mudaram, a suplementação. Eu sou da época, João, para você ter ideia, né, que quando a gente estava jogando em Barcelona, não existia o Gatorade. Tá? Olha aí. E o Gatorade entrou nas menininhas que ficavam do lado da gente ali no ginásio, e elas davam para a gente ali um pouquinho de Gatorade durante o jogo ali. Né? E às vezes chegavam os Gatorades e ficavam ali numa geladeira que ficava, né, do lado do banco de reserva, e quem quisesse tomar, tomando. Só que, cara, a gente não sabia o que era aquilo. Então a gente olhava os gringos, americanos, tomando Gatorade, e a gente, não, meu, esse negócio aí vai fazer mal. Vamos na água aqui. A gente não tinha noção do que era isso. Tá? Então, para você ter ideia, né, o Gatorade para a gente já era uma coisa absurda. A suplementação, então... Pô, a gente olhava os americanos, cara, os caras tiravam a camisa, os caras eram enormes, forte paca. Por quê? Vem tudo dos Estados Unidos, né? Essa parte de whey protein, essa parte de... A gente não sabia o que era isso. Cara, o nosso negócio era arroz, feijão, carne, farinha, ovo e água no tempo ali, entendeu? Mais nada. Não tinha isso, cara. Não tinha esse negócio de nutricionista, comer certinho. Meu amigo, era o que dava. A nossa nutricionista era o Simidão. Entendeu? Se me dão, eu estou comendo, entendeu? Não tinha essa não, cara. Então, eu venho de uma época, né, que, embora, né, campeão olímpico, tudo mais, cara, tinha o patrocínio. Quem me dava dinheiro para eu comer alguma coisa depois do jogo era o meu pai. Quem me dava dinheiro para eu comprar um tênis melhor era o meu pai. Então, eu ainda venho dessa época. Depois que ganhou a Olimpíada, que entrou o Banco do Brasil, é que as coisas começaram a melhorar. Né? E eu, graças a Deus, sempre tive os dentes, né, sem nenhum problema, mas muitos amigos não tinham condição de pagar um tratamento dentário. Os caras tinham os dentes tudo podre, tudo estragado. E isso dá foco dentário. E foco dentário acaba te dando um atraso em recuperação de tendinites muito grande. A gente não sabia disso. Mas quem é que tinha dinheiro na época para pagar? Né? Então entrou o Banco do Brasil e mudou o voleibol. Mudou, completamente mudou, dando um suporte financeiro muito grande, que deu condições para que os atletas tivessem um salário na seleção brasileira e pudesse sim se cuidar e tem essa parte de fisioterapia, melhorando os tratamentos, melhorando a alimentação, sabendo o que é um Gatorade, sabendo o que é um whey protein, porque não tinha isso. Eu venho dessa época ainda. Né? Então, é dizer, imagina a medicina como que não era. Então, aparelhos de musculação, na época a gente entrava numa academia de musculação nossa, eram aparelhos da época do Hércules, velho. Entendeu? Aquelas coisas velhas. E a gente ia e treinava desse jeito. Então entrou o Banco do Brasil. Não, cara, vamos botar aparelhos modernos. Isso tudo faz com que a sua performance melhore. Claro. Isso tudo faz com que o seu treinamento melhore. Né? Então, cara, ainda hoje, para você ter ideia, falando do mundo moderno agora, existe uma máquina, a gente chama de canhão, que é uma máquina que cospe a bola à velocidade que você regular ali e ela sai soltando a bola e o cara que está do lado de lá na recepção ou na defesa, ele está treinando, ele está se adaptando à chegada da bola. Isso é uma coisa muito difícil de você treinar, mas você precisa adaptar a velocidade e o cérebro do atleta para ele receber a pancada que está vindo do lado de lá. Quando você vai jogar contra um determinado jogador que tem uma pancada muito forte, quando ele está bem treinado nesse sistema aí que tem o canhão, cara, ele joga tranquilamente. Ele vai, é fácil o jogo para ele. Quando ele não está acostumado, a bola chega, cara, é um estouro em cima do cara, que o cara, ele na verdade está se defendendo, ele não está defendendo a bola. Então existe esse tipo de, vamos dizer assim, é um parâmetro que eu estou te falando aqui, de coisas que fazem com que você melhore a sua performance. E isso tudo só foi possível, que melhorou justamente porque teve o patrocínio, teve a parte financeira do Banco do Brasil, teve o apoio do patrocinador, por isso que a gente fala que o patrocínio é tudo no esporte. Né? E aí eu senti isso na pele, porque eu vivi isso daí. Eu sei como que é essa parte de você não ter nada e você ter que se virar nos 30 e você ir lá e você ganhar dos caras. Cara, eu posso te dizer que a primeira medalha saiu na raça. Totalmente na raça, 100% na raça. Não teve ajuda financeira, não teve nada. Cara, era raça, era treino, era todo dia ali, pão com manteiga e vambora, entendeu? Era desse nível aí. Cara. Sensacional. Se aposentou com quantos anos?
38. Com 38. Ainda jogou um bocado. Cara, tem essa bola aqui que me pediram para eu autografar. Mas claro que eu vou te dar a oportunidade para você Vamos deixar... lá, garoto. E aí? Mais uma. Quem foi que pediu? Ronald, doutor Ronald, rapaz. Solicitou, exigiu que fosse autografado, mas claro que eu vou dar preferência para o nosso convidado hoje. Você está acompanhando Maestros da Bola, Marcelo Negrão, com a história gigantesca no nosso esporte, deixando aí a sua marca. Olha só que legal. Marcelo Negrão, medalhista de ouro olímpico. Ele que campeão de tudo na seleção. Se a gente fosse falar aqui dos títulos do cara, das conquistas do cara, o melhor jogador do mundo todos os anos praticamente, quer dizer, do mundo não, mas melhor jogador de alguma instituição, de algum campeonato, todos os anos praticamente, quando a gente vai ver o currículo do camarada, é simplesmente gigantesco. Marcelo, a gente vai finalizar esse primeiro episódio, sim, mas pedindo para a gente continuar no segundo episódio, falando da tua história, e aí sim, a gente entra em Olimpíada, entra na Rede Cuca, entra, enfim, vários pontos, inclusive no Debate Pronto, um Bate Pronto, que é o quadro que viral, todo mundo comenta. Beleza? Meu povo, é apenas o primeiro episódio com ele, Marcelo Teles Negrão, que fez parte da minha história também, na década de 90 em especial, quando eu comecei a me apaixonar pelo esporte, pelo vôlei, pela Olimpíada, Jogos Olímpicos, e o Marcelo Negrão, Tandy, Pampa, Carlão, Giovanni, Maurício, essa galera todinha que enchia a TV para a gente acompanhar vôlei. Então eu quero te convidar para ficar ligado com a gente no próximo episódio, o episódio 2, com Marcelo Negrão. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo, e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!